Ei, som. Pedir aos irmãos que já estão conectados aí, tecerem algum comentário a respeito do som, do áudio, se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, porque se estiver acontecendo algum problema aqui com a nossa transmissão, a gente pode tentar ajustar, ok? Estamos quase começando o culto, apenas aguardar alguns momentos para mais irmãos se conectarem aí. Peço a você que já se conectou, a Marcinha, a Edilene, essas duas eu vi. O link da transmissão nos grupos da igreja. Ajudem a Clécia, que está hoje aqui também nos auxiliando. Compartilhem o link com as pessoas que vocês conhecem, que têm algum interesse de acompanhar o culto, de louvar o Senhor junto conosco. Nós louvamos a Deus por esse dia abençoado. Domingo de Páscoa, nós louvamos a Deus por isso. Deus seja louvado. Clécia, quantas pessoas nós já temos conectadas aí? 21, vamos aguardar mais um pouquinho então. Bom que os irmãos aí já vão se preparando, vão pegando suas Bíblias. De preferência, pegue mesmo sua Bíblia, coloque do seu lado aí, você, com sua família, que hoje nós faremos uso bastante da Bíblia. Domingo abençoado, domingo de Páscoa. Louvamos a Deus por isso. Aleluia. Pedir a Clécia que vem aqui, vamos dar um tchauzinho para os irmãos. Hoje temos aqui o auxílio do Kleber, Clécia e Felipe. Estamos com muita saudade dos irmãos, muita mesmo. Estamos aqui com as portas fechadas, mas aí, ó, hoje a equipe do culto ao vivo é essa hoje, ó. Vamos ver se o Felipe está mandando tchau. Estamos avançando. Cadê o Clebão? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28. João 19. Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu também peço a você que tem algum motivo de oração, você que gostaria que nós orássemos, que você comentasse aí. A Clécia está anotando os pedidos de oração, e antes do encerramento do culto, depois da pregação, nós levantaremos um clamor orando a Deus por todos os pedidos, todos os irmãos, as famílias que estão conectados conosco. João 19, a partir do 28, diz assim o Evangelho. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenha uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Vamos orar ao Senhor? Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, o nosso coração se alegra na presença do Senhor, pois não dependemos de nada e de ninguém para nos alegrarmos do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Pedimos que o Senhor mais uma vez receba a nossa adoração,
receba as canções de louvores que tributaremos a Ti. Pedimos que o Senhor também nos abençoe através da ministração da Tua palavra e que o Senhor esteja também recebendo cada família que Te cultua nesse momento, cada irmã, estão conectados no Facebook, pedindo que o Senhor visite-nos mesmo, que Teu Espírito Santo, com todo o poder e graça, possa acalmar o nosso coração, edificar a nossa fé e glorificar o Teu nome no meio da Tua igreja, porque nós pertencemos a Ti e por isso, nesse momento, damos a Ti culto e adoração. Também queremos Te agradecer, porque neste dia nós relembramos o sacrifício de Jesus naquela cruz e, sobretudo, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele não apenas morre, mas também ressuscita depois de 3 dias. E nesse domingo nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco e que em todas as coisas seja o Teu nome glorificado. Assim nós Te louvamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. O motivo de alegria estar aqui ajudando o pastor Tiago, e me sinto honrado. Aleluias. Mais profundo que o mar. Aleluias, glória a Deus.
a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu desejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluias, aleluia, Senhor. Eu não vou apegar, Senhor, as coisas daqui, porque eu sei, Senhor amado, que há um lugar reservado para nós. Aleluias. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar em que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem tiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, Senhor. Não deixe, Senhor amado, que nossos corações se apeguem, Senhor amado, às coisas terrenas, porque o nosso lugar, Senhor amado, é estar contigo, papai. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar em que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem tiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem.
trombetas está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluias, glória a Deus. Deus enviou o seu Filho amado. É a melhor música para este momento onde comemoramos, a ressurreição de Cristo, o nosso Salvador. Aleluias, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a vence então, aleluias, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, Pai. Aleluias. Glória a Deus, nossas vidas de Jesus e vivo está. E por isso podemos descansar, confiar nele. Quero convidar você agora para que juntos meditemos na palavra do Senhor. Momento solene e abençoador para as nossas vidas. Quero também cumprimentar todos os irmãos que nos acompanham, todas as famílias que estão conosco. Nós temos algumas pessoas de outras cidades, até que estão em outros países nos acompanhando. Tio Cornélio, que tem acompanhado as lives lá da ilha de Santa Lúcia, na América Central, no Caribe. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu quero ler a sua Bíblia em Lucas capítulo 22.
sempre. Estamos ainda nos acostumando com essas transmissões. Hoje está um pouco melhor, que eu tenho aqui pessoalmente 3 ouvintes sentados aqui em locais quase estratégicos, né, para facilitarem a fala, porque não é fácil, irmãos, falar assim olhando para o aparelho celular, não é fácil. Eu estou olhando aqui para as cadeiras vazias e pensando nos irmãos, né? Então a gente está junto, conectado aí no amor de Jesus. Já é um dia no qual nós paramos para pensar a respeito da Páscoa cristã, em especial a ressurreição de Jesus, e eu quero trazer uma mensagem aos irmãos, uma palavra, como sempre precisa ser, bem ressurreição, tá bom? Então nós leremos aqui hoje, para a pregação, Lucas 22, eu vou aqui falando para você e para os versos, ok? E você ficará com sua Bíblia aberta, como é de costume aqui na nossa igreja durante a pregação, porque nós iremos para outros textos, para conseguirmos falar aí, pelo menos os aspectos principais da mensagem. Nós faremos uso de outros textos bíblicos, tá bom? Hoje se faz necessário dessa forma. Então, Lucas 22, nossa leitura começa no verso 7, tá bom? Lucas 22, verso 7, inicialmente diz: chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Agora vai lá para o verso 13, nós leremos até o 20. E saíram, Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejo a Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Agora vamos lá para os versos 24, ou melhor, vamos lá para o capítulo 24, versos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Palavra do Senhor. Pedimos que a palavra seja espírito e vida para os nossos corações, e que pelo Espírito Santo de Deus nós sejamos edificados nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a nossa petição, esse é o desejo do nosso coração. Irmãos e irmãs, tanto Clécia, Felipe, Kleber, como os irmãos que estão aí do outro lado, né, conectados, nós sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, sendo que esse nome Páscoa tem muito a ver
com uma palavra hebraica que significa passar por cima, no sentido de pular uma casa, como se fosse assim, como se estivéssemos num tabuleiro, e aí ao invés de irmos para a próxima casa, nós assaltamos, passamos por sobre ela e vamos para a casa seguinte. Esse é o significado do termo hebraico para Páscoa: saltar, passar por cima, como uma referência no episódio da 10ª praga enviada por Deus no Egito, quando o anjo da morte, anjo enviado por Deus, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, é Deus quem dá e é Deus também quem tira, e assim o anjo sobre a casa dos israelitas, que tinham os umbrais das portas marcados com o sangue de um cordeiro, e tudo isso ordenado por Deus a Moisés. Quando o povo então, obedecendo a palavra de Deus através de Moisés, o cordeiro nas portas, o anjo da morte vai entrar na casa, ele vê o sangue, a marca do sangue do cordeiro, então ele passa por cima da casa. Então a Páscoa judaica, a Páscoa estabelecida por Deus no Egito, visita seu povo com livramento e graça, e visita também os egípcios com juízo. Se tem esse povo hebreu israelita, Deus livrou os seus primogênitos. Inclusive essa foi a última praga enviada por Deus para que o povo fosse liberto. Naquela mesma noite, quando Deus os tira do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. Então, esta festa da Páscoa foi instituída para que mesmo fora do Egito, o povo não se lembrasse não se esquecesse do grandioso livramento que Deus havia operado no meio deles. Então a Páscoa israelita funciona como um memorial desse evento, sendo que esta Páscoa é uma das 3 mais importantes festas anuais de Deus, onde sempre era sacrificado um cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento. Percebemos que nos nossos dias, fez até uma desvalorização em relação à festa da Páscoa. Se deve ao fato de que a Páscoa, começando com os judeus e assumindo o seu significado completo no Evangelho, ela foi deturpada. Muitas coisas foram adicionadas, questões comerciais, muitos mitos, muitas superstições que foram sendo colocadas na Páscoa. E por causa disso, muitas pessoas, muitos crentes, muitas igrejas, inclusive evangélicas, desvalorizam a Páscoa como se ela fosse algo que perdeu o seu significado. Outro fato que nós podemos perceber é que outras pessoas, e aqui já mais para o lado das pessoas que não estão num relacionamento de aliança com Cristo Jesus através do seu sangue, valorizam a Páscoa como nossos dias, porque no entendimento dessas pessoas algo da cultura nacional. Então nós temos a esse dia, nós temos 2 reações a os israelitas e assumem o seu significado maior em Cristo Jesus. Ou as pessoas não comemoram por causa das deturpações que foram adicionadas à Páscoa, ou as pessoas comemoram de qualquer jeito, não se importando com o real significado da Páscoa, que está muito bem esclarecido nas páginas das Escrituras Sagradas. E uma terceira via, talvez não, com certeza, é a via mais correta para que nós adotemos. O que nós precisamos realmente fazer é buscar, usar essa ocasião, que pelo menos no Brasil e em boa parte dos países que são reconhecidos, onde essa festa é comemorada, se lembra a festa da Páscoa, é redimir. Essa é a terceira via que deve ser observada, que deve ser buscada por nós, é comemorarmos a Páscoa, porém no seu significado correto, abolindo tudo aquilo que foi adicionado e também buscar não apenas comemorar, porque a nossa
assim o faz, mas sobretudo que nós redimir o significado da Páscoa, a glória de Deus, porque a festa da Páscoa já por si só aponta para Jesus Cristo. É verdade que nós hoje não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoravam nos seus dias e continuam comemorando hoje. Em suma, comendo pães sem fermento, com ervas amargas, cordeiro e fazendo isso às pressas. No nosso caso, a festa da Páscoa assumiu um significado muito mais abrangente, porque o cordeiro pascal apontava para o Cordeiro de Deus. E os cristãos ao redor do mundo não comemoram a Páscoa dessa forma, mas comemoram a Páscoa participando do pão e do fruto da videira, que representam, simbolizam o corpo e o sangue do nosso Salvador. Agora, algo também precisa ficar claro para nós, que embora o Cordeiro Pascal da primeira aliança, aliança mosaica, ele simbolizasse o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele era imolado e morto e assim permanecia. No caso do Cordeiro de Deus, o que é realmente o significado mais abrangente, é o clímax da promessa do Senhor, o Cordeiro de Deus, ele também foi imolado, ele também morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E talvez seja por isso que nós tenhamos todos os motivos para comemorar a Páscoa, porque a Páscoa cristã não é só a Páscoa da morte do Cordeiro. A Páscoa cristã é a Páscoa da morte do Cordeiro, mas a Páscoa da ressurreição do Filho de Deus. E nesse sentido, a cruz, quando nós olhamos para ela, é verdade, a cruz declara uma vitória, declara que o preço foi pago, mas o túmulo vazio é que atesta de uma vez por todas que o preço que foi pago foi pelo Pai aceito. Então as duas coisas caminham juntas, tanto a morte do Cordeiro de Deus na cruz, perdoar os nossos pecados, o Cordeiro de Deus que foi enviado pelo próprio Deus, pelo Pai, para pagar o preço pelos nossos pecados, e a cruz tem um significado muito bonito, belíssimo, que nós não podemos abandonar. Mas a mensagem de Deus ao mundo não é só que o Cordeiro morreu, mas ela o fato do túmulo estar, porque se o túmulo não estivesse vazio, a morte não teria sido um preço aceito. Então nós, como povo de Deus, sim, valorizamos o sacrifício do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós ficamos emocionados, choramos, ficamos felizes demais pelo fato de Deus ter nos amado de uma maneira tão grande, profunda, maravilhosa, que nós não merecemos. Mas nós, como povo de Deus, inspirados pelas páginas das Escrituras Sagradas, olhamos para a cruz, mas também olhamos para o túmulo vazio, porque o nosso Senhor não está mais na cruz, não está mais no túmulo, a pedra foi removida, e a Páscoa para nós é a Páscoa da morte do Cordeiro, mas é a Páscoa da ressurreição do nosso Salvador. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. E nas páginas do Novo Testamento, exatamente por causa dessa verdade de Deus que alcançou o seu clímax na história, o Espírito Santo de Deus inspira os homens para que eles escrevam entendendo o significado da ressurreição. Porque nós, como já foi dito, não podemos olhar apenas para a cruz. Nós olhamos para a cruz, no lugar onde o preço foi pago, mas também olhamos para o túmulo vazio, no lugar onde a vitória foi declarada. E agora o Espírito Santo inspira homens de Deus, falando sobre o significado da ressurreição de Jesus. E não, a mensagem de hoje não poderia ser diferente. Nós falaremos de uma maneira simples, mas iremos para alguns textos da palavra de Deus, para nós aqui tentarmos ser fiéis ao texto bíblico, à palavra do Senhor, ao ensino escriturístico a respeito da ressurreição. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje algumas garantias oferecidas pela ressurreição
de Jesus, nosso Senhor. Em primeiro lugar, nós podemos aprender que a ressurreição de Jesus testifica que a mensagem do Evangelho é a verdade de Deus. E eu convido você para isso, abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Deus seja engrandecido, Deus seja louvado pela sua palavra dada a nós, palavra maravilhosa, palavra que gera fé em nós, palavra que nos sustenta, palavra que nos edifica. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim, preste atenção: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outras versões dizem, somos os mais pobres de todos os homens. Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem. A argumentação que o Espírito Santo dá ao apóstolo Paulo é a seguinte: a esperança que o Evangelho apresenta é a esperança da ressurreição. É a esperança de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. E se Cristo não ressurgisse dentre os mortos, a mensagem do Evangelho seria uma testificação equivocada, mentirosa. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos nós testemunhas mentirosas da parte de Deus. E aqueles que não creem na ressurreição, mesmo se eles crerem na cruz, eles não podem ser salvos. Porque o homem recebe de Deus vida, não é pela morte do Cristo. O homem recebe da parte de Deus vida pela ressurreição do Senhor. E pela ressurreição do Senhor, a palavra de Deus ela é testificada e tida como verdadeira. Porque aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, como fornece, dá vida aos homens, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro de muitos que serão ressuscitados dos mortos. Ele é as primícias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a alegria de declarar que a maior prova de que o Evangelho de Deus é verdadeiro é o fato de Deus ter ressuscitado o seu Filho. Porque morrer martirizado não foi uma novidade apenas para Jesus. Muitos foram martirizados, mas Jesus foi martirizado como Salvador do mundo e ressuscitado como Salvador do mundo. E é nele que nós aguardamos a nossa ressurreição, porque a mensagem do Evangelho pregada ao mundo é tida como verdadeira, porque aquele que trouxe a mensagem, e ele mesmo é a mensagem de Deus ao mundo, não apenas morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Como afirma um famosíssimo teólogo reformado, que mora no fundo do seu coração com suas afirmações, o nome dele é Louis Berkhoff: a obra de Cristo não termina na cruz, a obra é vazio. A cruz não é do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não termina com ele morto.
O ministério de Jesus na terra, pelo menos em sua primeira vinda, termina com ele ressurreto dentre os mortos e voltando para o Pai, declarado vitorioso. A certeza de que o Evangelho é filho morto e ressurreto ao terceiro dia. A ele seja honra, glória e louvor para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, a ressurreição nos garante que o Evangelho é a verdade. Em segundo lugar, a ressurreição também nascemos de novo. Nós que cremos na sua e na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus nos dá segurança da nossa regeneração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Peço aos irmãos aí que estão ouvindo que nos deem um feedback a respeito do áudio e do vídeo, se está tudo bem. Se você puder comentar aí para nos ajudar, vai ser bom, tá? 1 de Pedro. Está travando? 1 de Pedro, versos 3, 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, viva por meio da ressurreição dos mortos, para uma esperança a perecer, mas ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para. Amém, irmãos? Nós vamos continuar, não importa se a conexão caiu, eu só vou esperar um pouquinho para os irmãos se reconectarem. A Clécia está nos ajudando aí, não sabemos o porquê da conexão ter caído, mas vamos continuar falando a respeito das garantias que a ressurreição de Jesus, garantias essas descritas na palavra de Deus, através da inspiração do Espírito Santo aos homens de Deus, que escreveram a verdade de Deus ao nosso coração. Então estamos falando aqui que a primeira garantia que a ressurreição de Jesus nos dá é que a ressurreição testifica que o Evangelho é a verdade de Deus, que é a verdade pela qual o homem é salvo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o Evangelho é a verdade de Deus. Já vimos parado no segundo ponto da mensagem, o segundo Jesus é a segurança para a nossa ressurreição, pelo fato de Deus ter nos regenerado, nos feito de novo, nos recriado, nos trazido à vida por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para nos dar uma herança que não perece, que não se perde, que não morre, porque de fato, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós ressurgimos dentre os mortos, que éramos espiritualmente falando. Agora, através da ressurreição, a obra de Cristo é aplicada ao nosso coração. Não somente a morte, o preço do pecado, mas a vida de Cristo é compartilhada conosco. E Deus, através da ressurreição do seu Filho. Por isso que Pedro diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus compartilha a vida do seu Filho a nós, quando ressuscita dentre os mortos, e de uma vez por todas, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são de Jesus, nasceram de novo, e aos olhos de Deus, eles já nasceram quando Cristo ressurge dentre os mortos. E essa verdade pode parecer um pouco complexa, e na verdade é, para mim e para você, mas lá no túmulo vazio, Deus já estava declarando a nossa regeneração, que o nosso coração de pedra seria transformado, nosso coração insensível seria transformado num coração de carne, num coração sensível, e diante de Deus, lá no túmulo vazio, de uma vez por todas foi declarado que a vida de Deus era compartilhada conosco. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, como povo de Deus, baseado na Escritura Sagrada,
sagrada. Falamos muito da cruz, falamos muito da morte, falamos muito do preço, mas também falamos muito do túmulo vazio, falamos da vitória do Senhor, falamos da vida que Ele nos concede, porque a vida de Deus foi compartilhada conosco quando Ele ressurgiu dentre os mortos. Cristo Jesus, na sua ressurreição, obteve para nós vida espiritual, nos trouxe para perto do Pai. Garantias que a ressurreição de Jesus nos dá. Primeiro, a ressurreição de Jesus testifica que o Evangelho é a verdade de Deus, que a palavra do Evangelho, o Evangelho, a pessoa de Jesus encarnada, é a verdade de Deus na qual ou pela qual o homem, e a única verdade pela qual o homem pode ser salvo. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus demonstra, nos dá segurança da nossa regeneração, de que recebemos vida de Deus. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus também nos garante a nossa justificação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 4. Romanos 4, 24 e 25. Palavra do Senhor, beber um pouco de água aqui. Romanos 4, 24 e 25, diz assim o texto bíblico. Acho que você já deu um tempo para você encontrar. Mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E estes versos completam, ou talvez até explicam o porquê de eu ter falado tudo isso que falei aqui agora, com base na palavra de Deus. O preço da morte foi para perdão, mas a ressurreição foi para a justificação. E teologicamente falando, e talvez até de uma maneira mais crente de dizer, biblicamente falando, a garantia de que somos justificados, a garantia de que Deus creditou em nós a justiça de Cristo, do seu Filho, não é o fato de Jesus ter morrido. A garantia que temos de que diante de Deus estamos justificados é que Jesus Cristo ressuscitou. E ao longo da história da teologia cristã, as declarações foram várias. E elas podem ser resumidas no seguinte aspecto: a ressurreição de Jesus comprova que o sacrifício dele diante do Pai foi aceito. Porque ele ressuscitou, temos certeza que diante do Pai estamos justificados dos nossos pecados. Nós que em Cristo cremos, nós que em Cristo caminhamos, nós que de Cristo recebemos vida, nós fomos justificados por causa da ressurreição de Jesus. A cruz tem a ver com o perdão dos pecados, mas a ressurreição tem a ver com o creditar de justiça em nós, da parte de Deus, para a glória de Deus. E talvez não exista outra doutrina que precise ser declarada com tanta veemência como a justificação. Porque é na justificação que nós, pecadores, somos declarados justos. E interessante é que não somos nós que declaramos a respeito de nós mesmos: olha, Jesus morreu por mim, agora eu estou dizendo que estou livre e estou inculpável dos pecados que cometi. Agora eu declaro a mim mesmo que Deus creditou na minha conta a justiça por causa do sacrifício e principalmente por causa da ressurreição de Jesus. Pois na verdade, meus irmãos, essa declaração de justiça, para ser válida, só pode ser realizada por uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Quem declara que estamos justificados dos nossos pecados é o próprio Deus, porque quando Ele aceita o sacrifício do seu Filho, por ser este sacrifício e a pessoa que o oferece santa, justa, boa, perfeita, sendo este o sacrifício vicário, agora nós podemos crer que estamos justificados dos nossos pecados, porque através da ressurreição de Jesus,
Deus imputou a justiça de Cristo aos que nele creem. Usando as palavras do evangelista João, e aí nós começamos a entender porque aqueles que creem em Cristo são declarados filhos de Deus. Filhos que não nasceram da carne, do sangue, da vontade de homem algum, mas que nasceram de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos percebido, na verdade, essa é uma mensagem que nós já conhecemos, é o conteúdo bíblico, mas é um conteúdo tão importante, dele não podemos abrir mão. Temos que ser relembrados disso, da importância da ressurreição de Jesus. Temos que ser relembrados vez após vez que a cruz, embora seja o símbolo do nosso cristianismo, o símbolo da nossa fé, a nossa fé não está baseada apenas na cruz. A nossa fé está baseada também no túmulo vazio. Porque, em último lugar, a ressurreição de Jesus Cristo também é, de uma vez por todas, a nossa vitória sobre a morte. Quero que você volte lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Nós tivemos um pequeno probleminha, o sinal caiu, cortou a mensagem no meio, mas Deus seja louvado, estamos pregando. Espero que os irmãos estejam acompanhando aí, porque eu não consigo ver a tela, né? Está tudo bem, né, Clécia? O celular está virado com a tela para o lado de lá, e eu estou pregando aqui. E o Senhor vai nos abençoar, vai continuar nos abençoando através da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 53, diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A vitória de Cristo na cruz, declarada no túmulo vazio. Agora, meus irmãos, é um anúncio de que nós também venceremos a morte física e a morte eterna. A morte física, talvez ainda não, enquanto Cristo não voltar, mas a ressurreição dentre os mortos já nos é garantida, porque no dia da vinda do nosso Salvador, no dia do retorno de Jesus, nossos corpos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e de qualquer maneira a morte física será vencida, tanto para aqueles que estiverem vivos, como para aqueles que já estiverem mortos, porque Deus ressuscitará os seus corpos, e Deus fará isso com base em quê? Com base na ressurreição de Jesus Cristo. Retomando as palavras de Paulo aos Romanos, a vitória de Jesus no túmulo, sua ressurreição, é um anúncio daquilo que está por vir para todos os filhos de Deus. E nós estamos aguardando com uma certa santa ansiedade quando nós formos manifestos ao mundo, ao cosmos, à criação, que somos filhos de Deus, como diz Paulo aos Coríntios. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. A morte será vencida. Então se cumprirá esta palavra: tragada foi a morte na vitória. Que vitória é esta que o texto se refere? A vitória de Cristo sobre a morte. Cristo é o primeiro, é o primogênito dentre muitos irmãos que vencerão a morte, e eles vencerão a morte baseado no sacrifício de Jesus, que venceu a morte, deixou o túmulo, a pedra foi rolada e ele saiu de lá. E a palavra dos anjos, dando anjo às mulheres, é a seguinte: porque vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que
nós também venceremos a morte física e no final de todas as coisas venceremos a morte eterna, porque em Cristo Jesus temos vitória sobre a morte, em Cristo Jesus temos vitória sobre o pecado, em Cristo Jesus, com base na ressurreição dele, no poder dele, que agora em nós opera, nos deu vida, gerou em nós vida espiritual, nós aguardamos o dia da nossa redenção final. Deus seja glorificado. Eu confesso aos irmãos agora, que nesse momento que eu acabei de falar, aguardamos o dia da nossa redenção final, eu ouvi um amém aqui pela fé. Eu fiquei imaginando os irmãos dizendo amém, glória a Deus, porque é desse jeito que eu imagino você na sua casa, meu irmão. É desse jeito que eu imagino você na sua casa, minha irmã. E eu estou tentando me apegar, me acostumar com esse negócio aqui, mas eu estou imaginando você chorando de alegria, levantando as mãos para os céus e dizendo: Deus, muito obrigado, porque essa vitória é muito grande e eu jamais poderia alcançá-la pelas minhas forças. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa vitória. É nela que nós temos esperança. Sim, pastor, nós temos esperança. E a cruz fala do perdão dos nossos pecados. Mas a cruz sem o túmulo vazio jamais conseguiria alcançar aquilo que Deus estabeleceu. Porque quando Deus enviou o seu filho, Deus o enviou para morrer. Mas quando o filho veio sabendo que morreria, ele também veio sabendo que ressuscitaria dentre os mortos. E eu fico imaginando como será aquele grande dia. Como será, meus irmãos, quando se cumprir esta palavra: tragada foi a morte na vitória de Jesus. Essa é uma esperança que nós temos, esperança que a obra de Jesus nos fornece, que nos é contada pelas páginas das Escrituras e que é gravada nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo de Deus. E com base nisso, nós podemos esperar e ter confiança de que a Páscoa cristã, assumindo o seu clímax em Cristo Jesus, na sua ressurreição, não é só a Páscoa do Cordeiro imolado, do sangue vertido, do preço pago. É a Páscoa do Cordeiro de pé, subindo aos céus, ressuscitado dentre os mortos, declarado entre todos os homens e seres celestiais, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, reinando para sempre e sempre. Ele aguarda um dia em que nos receberá no seu seio, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí, para encerrar essa mensagem, é até bem curioso, né? Se emocionando aqui numa live, né? Mas para encerrar essa mensagem, a palavra de Deus é linda mesmo, né? Porque nós podemos viver e praticar a obra de Deus e caminhar com Jesus, mantendo os firmes nele, sem nos abalar, porque Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, e nos dedicarmos à obra do Senhor, porque temos certeza que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E no Senhor o nosso trabalho não é bom porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, você e eu estamos passando dias difíceis e com o coronavírus e com muitas outras coisas que estão acontecendo, e a gente fica com medo, fica receoso desse mundo, não sabe o que vai ser amanhã. Mas nós temos a certeza de uma coisa, e essa certeza não falhará: é que no Senhor, aquilo que a gente se dedica no Senhor, a mensagem pregada, o amor dedicado, as orações consagradas, as leituras da palavra, o perdão, o arrependimento de pecados, o nosso nos achegar pelo Espírito Santo diante de Deus, nada disso é vão. O tempo que você se dedica, o que nós estamos fazendo aqui, Felipe, Kleber, Clécia, eu, aqui na nossa pouca força, na nossa simplicidade, na nossa humildade, no nosso pouco saber, mesmo a gente não sendo tão bom assim, sendo imperfeito, sendo pequeno, sendo falho, nada que a gente faz de coração, pelo poder do Espírito Santo, é vão. Vale a pena continuar, vale a pena dedicar, vale a pena consagrar, vale a pena ser de Deus, vale a pena caminhar com os pobres, ajudar as pessoas que nós podemos ajudar, vale a pena viver o Evangelho na sua essência, porque nada que nós fazemos no Senhor é vão. Por quê? Pela ressurreição de Jesus, já foi declarado em toda a criação: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus possa abençoar a minha vida, a vida do Felipe, a vida do Kleber, a vida da Clécia, a sua vida, todos que estão acompanhando essa live, e que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado,
em nome de Jesus. Porque todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte, anunciamos a cruz, até que Ele venha. E nós cumpriremos esse mandamento, essa ordem de Jesus. Aqui nós temos as palavras do apóstolo Paulo. Fica aqui essa promessa. Primeiro domingo, quando acabar o isolamento social, esperamos que ele acabe o mais breve possível. Não importa se for o primeiro domingo do meio, o segundo, terceiro, quarto. Temos alguns meses que tem 5 domingos, né? Primeiro domingo do isolamento social terminado será domingo de celebração da Páscoa do Senhor. Porque nós, como igreja, não celebramos a Páscoa como os judeus que não creem em Cristo. Nós celebramos a Páscoa climática, o plano de Deus, comendo do pão e bebendo do fruto da videira. Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Vamos agora para os pedidos de oração. Com certeza os irmãos devem ter falado aí algumas coisas. Nada para entender simples. Devem ter falado: meu Deus do céu, pastor está falando mais alto do que de costume. É assim mesmo, irmãos. Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Olha só, e a Clécia que fez aqui os pedidos de oração, não é por causa da letra, nem nada disso. Eu já tinha até combinado com ela. A Clécia que vem aqui fazer essa oração. Eu só vou citar. A Alessandra agradece e até parabeniza a Carol pelo WhatsApp privado dela, que está hoje fazendo Caroline, hein? 19 anos. E outras coisas mais, né? O seu Mirinho aqui está agradecendo a Deus, quer elevar a Deus sua gratidão. Marcela e a Roberta hoje estão completando 10 anos de casamento, hein? Com um fruto abençoado, hein, Clécia? A Marcelinha, a Marcela, né, que é a filha do Marcelo e da Roberta, está presente nas nossas orações, vamos orar por ela. A Rosana Tolentino, ok? Pela vida dela, a Rosana que está assistindo a live aí, que Deus te abençoe, Rosana, em nome de Jesus. E olha que bonito, ore por mim, saudades de Deus, que Deus possa te visitar e consolar seu coração nessa hora. Rosana, vou passar a palavra para você. Glória a Deus, amém, oremos. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Depois de uma palavra abençoada dessa, Senhor, nós só podemos, ó Deus, render louvores a Ti, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai. E nós conseguimos sentir a Tua presença, Deus, neste lugar. Tenho certeza que meus irmãos em casa também sentiram a presença do Senhor, porque o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor é um Deus onipresente e está em todos os lugares, ó Pai. Por isso, Deus, nessa noite, ó Pai, eu quero te louvar pela vida da Carol, sim, por esses 19 anos, ó Deus, que ela completa, que a Tua presença, Deus, permaneça com ela, ó Pai, guarda, livra de todo mal, aproveitando também para orar pela Alessandra, que o Senhor venha abençoar a saúde dela também, guardando toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim, ó Deus amado, nós choramos também, pedindo em favor da Rosana, Senhor, que pediu, ó Deus amado, pela vida dela. Pai, que o Senhor a visite nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, que ela venha sentir a Tua presença real e plena, Senhor, dando graça a ela, fortificando a sua vida. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe, ó Pai, e eu te peço nessa noite, ó Deus, visita esse coração, que essa saudade que ela sente do Senhor, meu Deus, venha se formar em desejo de se entregar a Ti, desejo de Te buscar, ó Deus, de Te conhecer mais e mais, e que ela possa se sentir preenchida pela Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Marcelinha, abençoa, Deus, o Marcelo, a Roberta, esse casal completa mais um ano de matrimônio, que a Tua presença permaneça com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, livra de todo mal, abençoa a saúde dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. E assim como o meu sogro pediu nessa noite, ó Deus, nós queremos orar ao Senhor em gratidão a Ti, porque tudo que precisava ser feito, o Senhor já fez naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se entregou como cordeiro mudo, fazendo o sacrifício perfeito, como foi pregado aqui, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tudo se cumpriu quando aquele sepulcro ficou vazio, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor fez o que nós jamais poderíamos fazer, Senhor. Obrigada, Deus, por esse amor tão grande. Por isso, Deus, nós te louvamos nessa noite
e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então estamos aqui partindo para o encerramento dessa live. Queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam. Queremos também agradecer aos irmãos aí que tanto estavam conectados na primeira, caiu o sinal, os irmãos se reconectaram, não nos abandonaram, estamos juntos na caminhada. Lembra os irmãos aí que durante a semana nós temos feito algumas reflexões, tem enviado aos irmãos. De repente você está acompanhando aí, não está na nossa lista de transmissão, reflexões bem breves de 3 minutos, não faz todos os dias, são 3 ou 4 reflexões por semana no máximo, reflexões de 3 minutos. Se você quiser receber, deixa o seu número aí, fala que você quer receber, eu envio para você, deixa o seu número do WhatsApp, a gente envia para você estar mais perto com a gente. De alguma maneira, esse momento tem auxiliado a gente a acordar, deixar a vergonha de lado, jogar as mensagens, os louvores nas mídias sociais para alcançar mais pessoas, e nós vamos continuar nessa toada, e vamos tomar algumas decisões também, depois que passar o isolamento, vamos continuar a aprimorar o nosso serviço, porque estamos fazendo isso como um serviço a Deus, tá bom? Sei que algumas pessoas podem estar pensando, outras, tem gente da igreja muito alegre, falou, pastor, que bom, eu sempre esperei esse tempo. Muitas pessoas falaram comigo, os irmãos são muito carinhosos, né? As irmãs da igreja, os irmãos muito carinhosos, gostam muito da gente, e tem gente aqui, confesso aos irmãos, que a gente nem se vê assim, tão desse jeito, né? Capacitado, morrendo de vergonha. A Edilene, por exemplo, fala, pastor, não parece, que o senhor tem vergonha, então eu sou igual eu. A Edilene fala direto comigo, sou mesmo Edilene, podendo, só Deus é que sabe, mas a gente tem que deixar a vergonha de lado, o medo de ser criticado, e pregar o evangelho, falar do amor de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo como um serviço a Deus. E temos produzido algum conteúdo para abençoar a sua vida, seu coração, para que nós continuemos como uma igreja local conectada nesses tempos de unidade e comunhão, tá bom? Lembrando aos irmãos aí, então, quais são as nossas programações semanais? A gente tem terça-feira oração, então tira um tempo de oração na sua casa. Não vamos fazer live de oração, creio que não precisa disso. Você pode tirar seu tempo de oração, leitura bíblica, faça isso diariamente, aproveitando o isolamento social, mesmo você que está home office, trabalhando em casa, mas dá para você tirar um tempinho. E aí, quinta-feira tem live às 20 horas, ainda não temos certeza se faremos aqui ou se faremos lá em casa, mas que terá live com louvor e pregação, terá. Eu prefiro que façamos aqui, porque aqui eu tenho a ajuda dos meus companheiros de louvor, da Clécia, do Ronaldo, do Alisson, as pessoas que estão aqui, eu não fico... Só eu lá, porque lá a Sara e a Ana Laura morrem de vergonha, né? Mas, e domingo de manhã tem o live da Escola Bíblica, e domingo à noite, a live na qual estamos e começa às 19. Quinta, 20 horas, domingo de manhã, 9 horas, domingo à noite, 19 horas. Então, declaramos esse culto, que é um culto mesmo, né? Estamos aqui cultuando a Deus. Encerrado, que Deus abençoe a sua vida, e como eu sempre falo, beijo no seu coração, muito obrigado por acompanhar, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.